Bom, meu amigo Wallace Landim, popular Chorão, presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores. É a primeira vez que eu vejo uma autoridade dizer que não vai fiscalizar. Mas esse negócio de fiscalização já não tem faz tempo, né, Chorão? Os caras, quando aumentam o preço de qualquer combustível, diesel, gasolina, álcool, pô, tem cara que aumenta o tanto que ele quer e pronto, acabou. E o cara acabou de anunciar o aumento, teria um prazo. Eu me lembro que um cara, o Agostinho, você até entrevistou o sujeito, já faz uns 10 anos, um cara lá, acho que de Campos dos Goytacazes, entrou com uma ação contra o governo, né? Não sei nem quem era o presidente da República, viu, Agostinho? Eu não sei se o Chorão lembra disso também. Porque parece que teria um tempo regulamentar entre o aumento da bomba naquela época entre o aumento da refinaria até chegar na bomba. E não era pouco tempo não, negócio de semanas ou meses. E o cara entrou com essa ação e ganhou, lembra disso? Lembro disso. Acho que até você entrevistou o cara, ou a gente entrevistou o cara. Lembro disso. A gente imaginava que isso fosse virar uma jurisprudência, né? Porque quando a justiça decide mas no a primeira Brasil vez... parece que lei foi feita para não ser cumprida. Né? Exatamente. É isso? É exatamente isso. Chorão, bom dia. Há quanto tempo que você já observa que não tem fiscalização mesmo com combustíveis? Como vai você, Chorão? Prazer em vê-lo. Prazer é todo meu, Datena, Agostinho. O Brasil é o único país que a gente vê realmente que as agências reguladoras não fazem o papel delas, né? Uma da situação, hoje mesmo eu estava conversando com o nosso departamento jurídico, estou entrando com a representação no TCU contra a própria agência também da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Quantas vezes você entrou? Quantas vezes você entrou? Sabe, a gente tem dito aqui que não adianta, a agência reguladora, desculpa te interromper, mas para te ajudar. A agência reguladora de saúde, a maioria dos caras que faz parte da agência reguladora de saúde já foi ou de plano de saúde, ou de hospital, é egresso disso. Os caras da ANEEL, é tudo cara que já participou de elétricas, entendeu? Então fica gozado, é o lobo para tomar conta do cordeiro. Caiu a imagem do Chorão lá. O Chorão caiu tudo. Teve um terremoto ali, acho que o Chorão foi mexer ali e caiu. Você entende dessas coisas de computador, Chorão? Eu não entendo nada disso. Mas você está falando da reguladora de combustível. Deve ter um monte de cara lá que já foi da Petrobras, entendeu? Então fica difícil, é complicado. Pode dizer. Uma das coisas que a gente entrou também pedindo a suspensão até do preço de paridade de importação. Entramos na esfera federal, né? Declinaram para o Rio de Janeiro, para a 19ª Vara, depois declinaram para a 6ª Vara e negaram o pedido. Né? Agora a gente entrou com recurso e a juíza sentou em cima do processo para julgar. Né? Referente à Lei 13.703, a lei do piso mínimo de frete, a planilha de custo, né? E até eu fiquei muito admirado porque o governo federal entrou com a MP, né, a 1117, mexendo no gatilho da lei 13.703, que tem ali um gatilho de 10%, tinha, né? De 10%, quando tinha o reajuste, o aumento do combustível, era feito o reajuste, tanto acima quanto abaixo. O governo foi e aprovou a medida provisória, reduzindo para 5%. Mas é uma lei que não tem fiscalização, a própria agência que é para fazer o papel dela, né, falando referente ao do transporte, que a NTT também não faz, não tem efeito nenhum. Como a ANP também não faz, né? Hoje fica muito bem claro que quem regula a ANP é a própria Petrobras, né, Datena? Então, é o que eu falei, o lobo tomando conta do cordeiro. Eu acho que cara que faz parte de agência reguladora nunca pode ter trabalhado em qualquer setor de agência reguladora. O cara da saúde não pode ter trabalhado em plano de saúde, em grandes hospitais. O cara da... Você entendeu? Eu acho que devia ser assim. O cara de elétrica jamais poderia trabalhar em agência reguladora. E a Petrobras não podia ter interferência com gente lá dentro da reguladora de combustíveis. Esse é o meu ponto de vista, mas meu ponto de vista e nada também não tem feito muita diferença, cara. Um ponto que você acaba de tocar, Datena, que me deixa muito preocupado também,
O próprio presidente da estatal, da Petrobras, que está sendo nomeado pelo presidente da República, é o Caio Andrade, que é oriundo do mercado financeiro, que não entende nada de Pois petróleo. O currículo dele não... Entende que nem eu. Não Ele entende que nem eu de petróleo. Então, assim, Não. mais 60 Tira os presidentes militares que estavam fazendo a mesma coisa. Um tirava um general, botava outro, o cara continuava aumentando. Agora bota lá um cara que não entende de petróleo e fica na mão do conselho da Petrobras. Eu repito e digo várias vezes, né? Eu não reestatizava, porque isso não é medida de mercado. Eu sou a favor de mercado livre. Se bem que sou a favor de controle de preço da Petrobras já agora. Eu não pode aumentar mais uma gota de qualquer combustível, principalmente de diesel. Isso, na minha opinião, seria uma coisa sensata. Eu falei isso lá atrás, disseram que era comunista. Mas eu recomprava a Petrobras. A Petrobras, mais do que nunca, ficou claro que não pode ter capital semiaberto, porque é uma empresa de segurança nacional. Porque se esses caras começarem de novo a aumentar mais uma gota de qualquer combustível, vai aumentar tudo no país como já está aumentando, e aí vai ter fome, aí é uma convulsão social. Não precisa ter golpe, tem uma convulsão social. Então e é uma empresa que dá 44 bi de lucro, que aliás o governo podia pegar a parte dele, governo, e reinvestir no sistema, e não reinveste. Entendeu? A parte dele não é uma parte gorda. É de capital aberto, mas tem uma parte gorda. E não reinveste no sistema, devia reinvestir. Mas eu jamais deixaria a Petrobras como capital aberto. Tem um monte de empresa estatal que não presta para nada, a não ser cabide de emprego. Por que essas não são de capital aberto e privatizadas? Agora, se a Petrobras dá 44 bi de lucro, para que você vai dividir com o acionista? E outra coisa, fala para mim o que a Petrobras está investido em 14 refinarias que tem por aí, quebradas praticamente, funcionando muito mal. Ela manda refinar o combustível lá fora, entendeu? Não investe nada, absolutamente nada dessas refinarias. Por que não se pega parte disso aí e se faz mais umas 2, 3 refinarias grandes aqui no Brasil? Então, eu não entendo nada de petróleo, mas boba a gente não é, né? É porque os caras só querem ganhar e não dá para aumentar mais combustível. Se aumentar uma gota de combustível, não precisa o Chorão mandar o caminhoneiro parar. O caminhoneiro vai parar porque não tem combustível, porque não vai botar combustível. Eu acho que não tem mais caminhoneiro autônomo. Se tem 1, 2 ou 3. Não deve ter mais. E as empresas não vão aguentar mais. Eu não estou a favor de patrão aqui fazer lockout ou coisa parecida, não. É que ninguém vai aguentar mais, cara. Ninguém vai aguentar mais. Não dá para rodar mais com o caminhão. Ou eu estou enganado? Será que eu estou falando muita bobagem aqui, ô Chorão? A gente está se sentindo como um palhaço, Datena. Promessas que não são cumpridas. Um ponto que você tocou agora, nos 44,5 bi, na quinta-feira passada, o governo federal recebeu 8,8 bi de lucro da Petrobras. Os acionistas receberam 24 bi. Né? Uma proposta que a gente está colocando dentro do governo, né, para que se faz o PPB, Preço de Paridade Brasileiro. O que passar disso daí do nosso consumo interno, vende no PPI, no Preço de Paridade de Importação. Mas que os acionistas tenham lucro na moeda brasileira, não na estrangeira. A gente não ganha em dólar. Voltamos naquele ponto novamente. Né? E o que você falou é certo. Não ganha mais gasto em dólar. Não ganha mais gasto em dólar. Gasta em dólar, desde o combustível até o pneu, a tudo que usa no caminhão. É tudo cobrado em dólar, velho. É tudo cobrado em dólar. A economia brasileira está dolarizada, velho. Lembrando, Datena, que tem uma defasagem ainda, né, de 9% no diesel e mais 5% na gasolina. Hoje o barril de petróleo está batendo a 109, 110 reais o barril. Né? Então, assim, tem mais essa defasagem e aí a gente pede a transparência do governo federal e da Petrobras referente ao possível desabastecimento, né? 20% desse petróleo a gente depende da importação, né? E eles ficam usando como ameaça, né? Ou faz o reajuste da defasagem para o preço de paridade de importação, ou eles não mandam combustível para nós. Então, o caminhoneiro, principalmente a gente, o transportador autônomo, que a gente está realmente deixando de trabalhar por não ter condições de manter a nossa família e o nosso equipamento, e isso nos preocupa muito. Ou aumenta o combustível,
ou a gente fica sem. Eu nunca imaginei que a gente teria um diesel mais caro do que a gasolina da Atena. Isso é inadmissível, sangrando a categoria, Absurdo. sangrando o povo brasileiro. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Você não dá nem para falar. Ouvindo você falar assim, porque a impressão que tem é que o governo é refém da Petrobras. Até que ponto isso é verdade ou não? Até que ponto é verdade? Isso é mito. Até que ponto o governo não faz a parte dele também e fica colocando culpa só na Petrobras? É bom saber o que você acha disso. É importante esclarecer isso. De uma maneira bem simples para as pessoas entenderem. A gente tem que deixar muito bem claro, né, que realmente o governo, principalmente o Ministério da Economia, ele já deixou muito bem claro que não está nem aí para o trabalhador e para o povo brasileiro. Uma fala que me deixou muito triste agora, nessa última semana, do presidente da República, que até eu dei uma matéria falando que o presidente Michel Temer deu uma canetada lá em 2016. E que o presidente realmente poderia fazer também do mesmo jeito que foi feito lá em 2016, dando a canetada. Mas eu acho que ele estava sem tinta na caneta dele da BIC. Aí até eu coloquei, se for o caso, eu compro uma BIC e mando para ele. E aí, lá no cercadinho, ele pegou e falou, avisa para aquele cara lá que falou que eu não tenho coragem de dar a canetada, que eu não quero sair fora das 4 linhas. Mas eu tenho como fazer, mas não tenho coragem. Isso foi a fala do presidente da República. E aí a gente vai esperar o quê? O que o transportador autônomo vai esperar? Ainda a categoria não está sofrendo muito em questão da safra que está acontecendo no Mato Grosso. Mas acabou essa safra da Atena, onde os fretes caem lá embaixo, onde a gente tem uma lei vigente, que é a lei do piso mínimo de frete, da planilha de custo, não tem fiscalização, aí a categoria vai começar a se rebelar. Né? Eu estou trabalhando sim, né, em outros segmentos, como da outra vez a gente até deixou o telefone no ar. 80% da população quer parar sim, eu estou junto com eles. Agora eu estou no momento de organizar os grupos, né, por regiões, e a gente realmente vai ter que lutar Você está querendo dizer que pode ter greve de caminhoneiro, é isso? Eu estou afirmando que pode ter greve de caminhoneiro, sim. Eu acho que eu estou muito mais preocupado com a sociedade, com a classe mais baixa, do que o próprio governo federal. Dia 30 agora tem um possível aumento de combustível, dessa defasagem aí de 9% do diesel e mais 5% da gasolina. Então, realmente é o que você falou. Não precisa nem mandar, né? Não precisa nem dar sugestão para a categoria deliberar isso. Nós vamos realmente ter que parar e lutar pela nossa sobrevivência. Eu estou afirmando, eu estou trabalhando nesse sentido. Se eu fosse presidente da República, eu parava de ouvir o Paulo Guedes e fazia o que tem que ser feito. Entendeu? Os caras só falam em teto de gastos, né? Teto de gastos daqui, dali, de lá. Mas para dar dinheiro para político, que deram de dinheiro para político, aqui em São Paulo deram 1 bi. Lá no governo federal, 33 bi. Aí os caras não veem teto de gastos. Quando é dinheiro para política, não vê, né? Agora, é fundamental. A emenda secreta tem mais valor, né? A reeleição. O setor de caminhoneiros é fundamental. Se parar, nós estamos ferrados. No meio dessa crise que a gente está aí, nós estamos ferrados. Se eu fosse o presidente, eu dava uma bica nas ideias do Paulo Guedes e se acertava com os caminhoneiros. Essa é a minha opinião. Mas é a minha opinião, não sei se é a dele, ele pode pensar do jeito que ele quer. Bom, e esse voucher caminhoneiro de R$1.000 que o governo federal está propondo? Como é que vocês analisam isso? Isso é uma... Ela que já foi passado esse capítulo lá atrás. O governo propôs lá atrás um voucher de R$400, quer tornar o caminhoneiro autônomo como pedinte, nós não queremos esmola, nós queremos dignidade para poder trabalhar. Só para você ter noção, o meu caminhão é um tanque de 600 litros. Para mim encher meu caminhão hoje, eu gasto uma média de 5.000 a 5.200 e meu caminhão roda uma média de 1.200 quilômetros a 1.100 quilômetros. Então, quer dizer, não vai fazer efeito nenhum o transportador rodoviário de cargas. E aí, o presidente da casa, o Arthur Lira, voltou com essa proposta novamente, aumentando de 400 para 600, depois colocou de R$1.000. A gente reafirma novamente, não queremos se tornar pedinte.
Nós queremos que o governo tenha a responsabilidade e que faça alguma coisa concreta, pare de ouvir realmente o Paulo Guedes e que realmente faça alguma coisa que vai trazer benefícios para a nossa categoria e para toda a população. Eu acho que o Arthur Lira está tirando a responsabilidade do governo federal, tentando jogar a sociedade contra a Petrobras, né? E nós, como está falando a Petrobras, nós temos que deixar muito bem claro que quem nomeia o presidente da estatal é o presidente da República e quem nomeia, quem tem o maior número de conselheiros também é o governo federal. Deixaram muito das mãos do Paulo Guedes lá atrás e o Paulo Guedes perdeu as rédeas. Ele, quando ele devia ter barrado os aumentos de combustíveis lá no meio da pandemia, e quando eu pedi para acontecer isso, falei, tem que taxar imediatamente, não pode aumentar nem preço de cesta básica de alimentos e nem preço de combustível. Porque se a coisa piorar, depois vai aumentar tanto que não vai ter condição. Parece que eu estava prevendo, houve a invasão da Ucrânia, o negócio estourou depois do fim da pandemia com todo mundo quebrado. Então, com os aumentos que eram desnecessários lá atrás, agora ficou inviável, entendeu? Eu sou a favor de livre mercado, sempre fui, mas acho que é estratégico você não aumentar cesta básica para o cara comer e óleo diesel, principalmente, combustíveis, mas principalmente o óleo diesel, porque senão você perde o controle da economia. Essa inflação que já está intratável, os Estados Unidos tem 8,5% de inflação, nunca teve isso, imagina no Brasil então. Para você perder o controle da inflação, como nós já perdemos, é aumentar mais uma gota o preço do combustível, principalmente do óleo diesel. É que pode o óleo diesel custar mais caro que a gasolina. O problema foram os aumentos lá atrás. Quando eu falei isso, os caras me chamaram de comunista. Comunista é avó, pô. Eu sou contra comunismo, não sou comunista. O Stalin matou 50 milhões de pessoas com o comunismo na Rússia. O Mao Tse-tung matou mais 70 milhões. Mas é questão de bom senso, cara. Você tem que dar comida ao povo no momento em que o povo não tem o que comer. Você tem que dar trabalho ao povo no momento em que o povo não tem trabalho. E não pode aumentar principalmente o óleo diesel, porque senão você corre o risco de desabastecimento e corre o risco de aumentar tudo como já aumentou. Aumenta tudo. Se você aumenta o frete, você aumenta o combustível, aumenta o frete. As empresas não estão querendo aumentar o frete porque já está inviável. O frete que está, nego não está entregando mais nada. Não dá, fica inviável para quem vai entregar. O que o cara vai dar? O cara fala assim, quanto que é o frete? Tal. Quanto é que está um frete hoje, preço médio no Brasil? Quanto é que está um frete? É um absurdo. Deve ter um preço médio, né? Porque o Brasil é um país continental, tem distâncias enormes. Mas deve ter um preço médio. Quanto é que está o frete hoje, preço médio, e quanto que deveria ser o preço do frete hoje se o combustível tivesse acessível ao caminhoneiro que não está? Há muitos anos atrás a gente trabalhava 3 por 1. Cada 3 litros de combustível, o valor do litro, né? A gente gastava 1. Aí a gente fazia a média de viagem. Hoje, como você falou, né? Só para você ter noção, meu caminhão carregou na região do Goiás a R$ 285 a tonelada, com 50 toneladas. Meu caminhão 9 eixos. Veio para o Guarujá e meu caminhão chegou no Guarujá com R$ 2.400 no bolso, um frete de 14 mil. Não tinha frete na região, ele subiu vazio para Uberaba e carregou Campo Novo do Parecis. Ele está lá nesse momento descarregando. Então o caminhão andou mais de 2.600 quilômetros, quase 3.000 quilômetros, entendeu? E ele está lá, estourou um pneu, graças a Deus estourou um pneu. Ele falou, Chorão, preciso comprar um pneu aqui. Eu falei, você tem dinheiro aí? Ele falou, eu vou ter que comprar um pneu aqui usadinho para colocar para me chegar em casa. R$ 2,5. Então, quer dizer, usado 2 conto, 1 conto 500, 2 conto, quanto é que pagam quando um pneu usado? Um pneu importado hoje é a média de 1.960 a 2.000. Um pneu Michelin primeira linha, a média de R$ 3.000. Meu caminhão vai 36 pneus com os estéreo. Então, por aí você tira a base. Então, realmente não tem como sobreviver mais. A gente precisa realmente lutar pela sobrevivência. Por isso que a gente coloca todas as forças, até na lei que a gente conquistou lá em 2018, pelo menos que tenha fiscalização. A gente não quer voucher nenhum, a gente quer que realmente o governo faça o papel dele, né?
que façam o papel dessas agências porque reguladoras. não adianta, se não houver fiscalização, os R$ 1.000 são diluídos nos aumentos abusivos que os caras dão além dos aumentos. Não adianta nada voucher de R$ 1.000, que isso aí some. Esse voucher caminhoneiro da Atena, eu gostaria de sugerir para o governo federal e também para o Ministério da Economia que transfira para o motorista de aplicativo, que transfira para o motoboy, que transfira para o transporte escolar. Para todo mundo. VUC que trabalha em São Paulo. Esses daí vão fazer diferença para eles, que ajuda muito, porque o tanque deles é no máximo de 100 litros. Né? Então, assim, para eles ajuda, para nós, rodoviário, não. Mas é complicado. Para não ter paralisação, o que é que precisaria de imediato o governo federal fazer? Para não acontecer chance de paralisação, que seria desastroso num momento como esse. Primeiro passo, como a gente já conversou há muito tempo, participei de várias audiências públicas, e até o Ministério da Economia e a Petrobras colocaram que é possível criar um balão, um colchão de estabilização, né? E para que a gente consiga reduzir o preço do combustível, né? E também chamar a diretoria e realmente retirar o preço de paridade de exportação ou trocar de importação para exportação, e com isso, com certeza, vai reduzir custo, né? E nacionalizar o nosso produto, pelo menos é o que você falou, usa esses lucros que estão dando e vamos refinar o nosso produto aqui, né, Datena, para trazer um benefício menor para todo mundo, né? Isso automaticamente beneficia na gôndola do mercado. Hoje muita gente eu não entendo isso. Eu não entendo. Ninguém fala. Eu não entendo. Me explica aí, você que entende mais, porque eu não entendo nada. Por que a gente não faz pelo menos mais umas 2, 3 refinarias grandes, não é? Com lucro da própria Petrobras? Por que a gente não usa esse dinheiro aferido pelo governo e pelos acionistas, não é? Para consertar 14 refinarias que tem aí, que não estão operando a 100%. Deve ter alguém que levando vantagem nisso, velho. Para que a gente manda... O Brasil é autossuficiente em petróleo. Para que a gente manda o petróleo refinar lá fora? Qual o objetivo disso? Eu não entendo isso. Tem alguma explicação? Você deve saber. Porque eu não sei. Você deve saber. Para o povão entender. Tem alguém ganhando com isso aí. Nós produzimos dentro do país 3.330 barris, né? E o consumo interno é de 2.400.000. Nós somos autossuficientes. E aí nós estamos muito mais do que moeda. Quase o dobro. Quase o dobro, pô. É quase o dobro. E o que vende para a gente é que não tem possibilidade, né? O nosso produto é ruim. Eu tenho conversado com o pessoal dos petroleiros, né? E a narrativa é totalmente diferente do que eles passam para a gente. A gente tem possibilidade sim, o nosso petróleo é bom e a gente pode sim fazer o mercado interno, mas isso não vai gerar lucro, né? Eles tiveram um lucro aí só o governo federal de 8,8 bi, e isso com certeza vai reduzir. Não investe nada. E aí, responsabilidade... Não, porque o dinheiro entra limpo, você não investe nada no sistema. Se você não investe nada no sistema, não há subsídio para o combustível, não é? Você só lucra. Ou eu estou errado? Não, tá certo. Uma das questões também, Datena, que até a questão do ICMS dos estados, a unificação de 17%. A gente estava fazendo um levantamento e dentro da federação dos estados, em 12 estados, vão aumentar 2%. Então, quer dizer, não vai reduzir. É por isso que os governadores aí estão quietinhos desses 12 estados. Os outros vão perder receita. É a mesma coisa de eu pegar dinheiro do meu vizinho para pagar a conta da minha casa. Enquanto isso, o governo trabalhando, continuando trabalhando, os acionistas sangrando a nossa categoria, o povo brasileiro. Isso tem que acabar. O povo tem que se conscientizar, nós precisamos acordar. O povo precisa acordar para a gente pressionar a diretoria da Petrobras e o governo federal para que realmente retire o preço de paridade, porque senão eu não sei o que vai ser desse país, viu, Datena? Explica para a gente, para o povão entender o que é essa reivindicação fundamental que você acabou de falar aí. Para o povão entender sobre o preço de paridade, por favor. Nós precisamos cobrar o governo federal que retire o preço de paridade de importação. Isso daí a gente vem explicando, muita gente não entende, né? O que é PPI? PPI foi uma medida administrativa lá em 2016, pelo Michel Temer e o Pedro Parentes, que atrelaram o nosso combustível na moeda estrangeira, para dar lucro para acionistas.
O maior erro nosso em 2018, eu volto a repetir, foi não ter lutado para o fim do PPI. E hoje nós vemos aí um diesel muito mais caro do que o combustível, nós vemos o gás de cozinha a R$ 130 a média normal, né? A média geral do país. Nós temos aí um combustível... E a regulação de preço qual seria? Se não for atrelado ao dólar, qual seria a regulação de preço? Eu entendo da mesma forma que você está colocando. A gente precisa nacionalizar, a gente precisa transferir, tirar o PPI e criar o PPE, o preço de paridade de exportação. Vamos taxar esse pessoal aqui, vamos colocar que nós produzimos 3.330.000 barris de petróleo. O nosso consumo é 2.400.000. Vamos nacionalizar esse consumo interno e o que passar vende no PPI da Atena. Vende no preço de paridade de importação. Mas o que a gente consome aqui, vamos atrelar na moeda brasileira, que é a nossa moeda. Olha quanto que a gente vai reduzir isso. Só que para o governo federal, para o governo... Não, e os caras vão continuar ganhando ainda. E os caras vão continuar ganhando. Não tanto, mas vão continuar ganhando ainda. Continuar ganhando, mas na moeda brasileira. Não ganha tanto, mas ganha. O que não pode é inviabilizar o setor. Eu tinha um amigo que trabalhou durante muito tempo como gerente de transportadora, depois montou uma pequena transportadora e depois ficou com um caminhão só. E aí, a última vez que eu falei com ele, ele falou, Datena, eu não consegui ficar com o caminhão, vendi. Está sem trabalhar. Deixou o setor de caminhoneiros porque não conseguiu trabalhar. Como ele, quanta gente já fez isso. E olha que ele trabalhando com a pequena transportadora que ele tinha, ele conseguia viver uma vida bem tranquila. Agora simplesmente não dá mais, ele teve que abandonar. O setor perdeu dinheiro pra caramba e como ele, muita gente também. Chorão, o grande detalhe, você falou de um possível reajuste no dia 30. Eu não estava sabendo disso. Que história é essa aí? Só faltava essa aí. Porque eu repito, se aumentar mais uma gota de óleo diesel, aí, meu irmão, a Inês é morta, viu? Até agora eu não vi isso em lugar nenhum. Como é que você está sabendo disso aí? A gente está acompanhando, a gente conversa com o pessoal do mercado, a gente tem uma equipe jurídica dentro da associação, né? E o pessoal fez o levantamento referente à defasagem que encontra hoje dentro do combustível, né? E realmente existe esse possível aí, e até saiu em algumas matérias, Atena, né? Esse 9% aí de defasagem no diesel e 5% no combustível. Conversei com o pessoal da distribuidora e eles falaram, Chorão, realmente é possível que aumente sim, porque senão pode ter o desabastecimento. É essa transparência que a gente cobra da Petrobras e do governo federal, da Atena. A única transparência que a gente tem até agora é de quanto eles estão ganhando, que está dentro que é transparente, né? Que é os 44,5 bi no trimestre, que é 8,8 bi que o governo federal recebeu, 24 bi dos acionistas. Isso aí nós temos total transparência. Agora, se realmente corre o risco de desabastecimento, a gente não tem. Se realmente vai subir o combustível, se não vai, entende? Então, assim, é essa cobrança que a gente pede e que o governo federal, por nomear o presidente da estatal e ter a maioria do conselho, que realmente ele, através do Ministério de Minas e Energia, ele tem essa transparência, né? A gente realmente ficou sabendo e a gente está acompanhando para ver se realmente vai ter. Se tiver esse aumento da Atena, você pode realmente, com muita transparência, eu te falo que nós vamos parar esse país novamente. Bom, aviso aos navegantes. O Chorão, quem está dizendo, é líder dos caminhoneiros, está dizendo o seguinte: se houver um aumento no dia 30, a categoria para. Se não houver o dia 30, você já disse que há possibilidade de greve. Isso seria para quando? Hein, Chorão? Eu não falo de data. No dia 1º de novembro, eu ia participar de um movimento para conscientizar a categoria e também a sociedade referente ao preço de paridade de importação, que a gente precisava acordar para fazer uma luta por sobrevivência. Eu recebi 29 liminares, uma delas direto da AGU, da Advocacia Geral da União,
com multas até de R$1 milhão por dia. E o transportador autônomo que parasse em rodovia, até R$100 mil por dia. Então, assim, no ato de 7 de setembro, ninguém recebeu liminar nenhuma. E como a gente ia reivindicar um direito nosso, uma redução de combustível, uma sobrevivência da categoria, a gente recebeu as liminares do próprio governo federal. Então, isso que me deixou muito, muito chateado. Então, não vou tratar de data aqui, Datena, só vou te falar o seguinte: estamos trabalhando para organizar, porque muitos companheiros que estavam com a gente em 2018, hoje já não trabalham nem de caminhão mais. Muitos estão trabalhando de Uber, motorista de aplicativo, muitos estão com a barraquinha de cachorro-quente, de espetinho, porque não aguenta mais transportar. Muitos estão transportando, trabalhando de seletista. Essa semana eu parei num posto aqui em São Paulo, abasteci 300 litros da terra. Deu R$ 2.610, 300 litros de diesel. No posto que eu abasteci, beirando a Marginal, ali a Castelo Branco, R$ 8,70 o preço do diesel. Encontrei um amigo nosso: Chorão, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu falei: não, vim aqui pagar o abastecimento aqui do motorista. Ele falou: Chorão, meu caminhão está parado na porta de casa e eu estou trabalhando, fazendo viagem, ganhando R$ 80 por viagem. Ele faz 2 viaginhas na Pedreira, dentro de São Paulo. Falei: então, se quer dizer que se tomar um cafezinho, comer uma coxinha, esquece. Ele falou: não tem tempo para isso não. Só para você ver a situação que a gente está chegando. Então, a gente realmente precisa se organizar. Nós estamos montando os grupos do WhatsApp novamente, como a gente fez em 2018, para que a gente tenha que passe a informação em tempo real para todos os estados. Meu amigo Chorão, espero que a coisa se resolva, porque do jeito que está não pode ficar mesmo. Faltou alguma coisa que você queira falar, Chorão? Eu queria realmente saber se você vem para o Senado, que não é preciso de um senador igual você, rapaz. Eu não posso falar de política, Chorão. Infelizmente não posso falar de política. Estou proibido. Eu sei. Abraço grande a você. Se precisar de qualquer coisa, nós estamos à disposição aqui, jornalisticamente falando. Um abraço grande, o nosso abraço a você, extensivo aos caminhoneiros, que eu repito, esse amigo meu, que é um amigo querido, o Osni, durante muito tempo, eu vinha de carona com ele, porque não tinha grana para vir para São Paulo. Eu vinha de carona com ele, ele era gerente de uma transportadora aqui no Canindé, onde havia, pelo menos ali, muitas empresas de transporte, perto do Campo da Portuguesa. E ele me dava carona, um amigo querido, morava comigo num apartamento que um rapaz de Franca emprestava para a gente. Eu já sentia dificuldade naquela época na vida dos caminhoneiros, mas ele criou a família dele numa boa, com um caminhão, depois montou essa empresinha e depois ficou com um caminhão. Durante muito tempo ainda se virou, mas de repente não tem mais nada, teve que estar trabalhando de garagista aí para um amigo dele, para não ficar sem emprego. Então, a gente sente na pele a situação dos caminhoneiros que transportam o Brasil, né? Sem os caminhoneiros nós estamos ferrados e mal pagos, para não falar outra coisa. É uma classe que tem muito valor, tem extremo valor, e esse valor não está sendo reconhecido agora, como de muitas outras classes. Um abraço grande ao amigo e disponha sempre aqui de uma palavra para poder ajudá-los quando precisar. Tá certo, Chorão? Eu que agradeço, Datena, né? Obrigado por tudo que você vem fazendo, né? Dando esse espaço para a gente estar conversando com a sociedade e também com a nossa categoria, né? O povo tem um carinho enorme por você, né? E eu que agradeço muito mesmo. Que Deus te abençoe sempre. Gostinho também, uma pessoa fantástica. Eu estou sempre à disposição, tá bom, meu irmão? Fica com Deus. Deus que abençoe nós todos. Obrigado, meu amigo Chorão. Saúde para a molecada que está aí, para a família. E prosperidade um dia. Tomara que a coisa volte a ser como era antes. Pelo menos as pessoas que trabalham têm direito, honestamente, a ganhar aquilo que significam para o país. E, infelizmente, o caminhoneiro não está ganhando. Abraço grande, fica com Deus. Fora o que a gente não falou, né, Chorão, para encerrar, viu, Chorão? Sobre a insegurança das estradas, né? Tem isso também, né? Tem insegurança nas estradas, Chorão. Hein, Chorão? A gente não falou isso de roubo de carga, de coisas que tais, né? A gente não falou do risco que há, né?
é uma das coisas que realmente está aumentando também dentro da nossa categoria, né, Datena? Está aumentando a questão do roubo de carga, né? Eu estou até trabalhando com o pessoal aqui de São Paulo para a gente desenvolver uma isca, né, para diminuir essa questão de roubo de carga, que com o aumento de roubo de carga também aumenta na gôndola do mercado, né? Que é o empresário ele tem a perca e sem contar o trauma, né, da nossa categoria, que fica em cativeiro, que perde seu equipamento, muitos não têm condições de pagar um seguro, né? Então é muito complicado mesmo. A gente está trabalhando nesse sentido para a gente estar desenvolvendo um equipamento que localiza o jumper, né? Aquele do ladrão. Então nós estamos num trabalho realmente para também tentar proteger o máximo possível as cargas e automaticamente os nossos profissionais. Tomara que dê certo, meu irmão. Saúde e fica com Deus, tá bom? Amém, Datena. Fica com Deus também. Um abraço. Agostinho. A coisa tá feia, Agostinho. Meu Deus do céu. Já na segunda-feira, o Chorão foi claro. Se aumentar dia 30 combustível, vai ter greve. Ele falou sem disfarçar. Aumentar combustível, vai ter greve. Se não aumentar combustível, há uma forte probabilidade para ter greve.